Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Todos nós sabemos que existem vários estilos de cartoleiros. Cartoleiros que escalam apenas por feeling, colocando jogadores que acham que vão bem na rodada, e também cartoleiros estudiosos, assim como eu, que se baseiam em dados estatísticos. Sendo assim, neste ano lancei um desafio. Vou montar um time com base em dados estatísticos. Nosso outro time, que é oficial, é baseado no que pede a rodada, com um pouco de dados estatísticos e também o nosso feeling. E no final do ano, vamos comparar e ver qual time teve o melhor desempenho. Neste vídeo, vou passar estatística para todas as posições e no final vou escalar um time que seria melhor de acordo com as estatísticas. Lembrando a vocês que caso queiram acompanhar os nossos times, eles são postados todas as rodadas dentro do meu grupo de resenha. E o link desse grupo estará na descrição desse vídeo. Acabamos de bater a meta de 2.500 inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que interagem com nossos vídeos. Sem mais enrolações, vamos às estatísticas. Começa analisando pelo gol. Analisando a tabela esquerda, que é a tabela de goleiros mandantes, podemos ver que o Grêmio é um time que tem um cedimento favorável de 7,2, porém o seu goleiro Everton não vem conquistando quase nada. Um pouco mais embaixo, podemos ver que o Bahia é um time equilibrado para essa rodada. Ele conquista em média 5,4 pontos, enquanto o cedimento do Vitória nos últimos 3 jogos gira em torno de 3 pontos. Outro destaque seria o Hugo Souza, que nos últimos 3 jogos conquistou em média 8,7 pontos. Os demais sedimentos são ruins e não destacaria mais ninguém. Agora a segunda tabela, que é a tabela de visitantes, logo de cara podemos ver que o goleiro Carlos Miguel pode ser uma boa para essa rodada. É um goleiro que nos últimos 3 jogos conquistou em média 4,7 pontos e tem um cedimento favorável do Vasco da Gama de 7,1. Outro goleiro que também aparece como uma boa para essa rodada é Fábio do Fluminense. Ele conquistou em média 6,2 pontos e seu adversário cedeu em torno de 4 pontos. Assim, estatisticamente para essa rodada, destacaria o Carlos Miguel do Palmeiras, o Hugo Souza do Corinthians, o Everton do Grêmio e o Fábio do Fluminense. Passando agora para os laterais esquerdos, posso adiantar que teremos muitas opções para essa rodada. Na primeira tabela à esquerda, que é a de mandantes, podemos ver que o lateral esquerdo do Bahia é uma excelente opção para essa rodada. Em segundo lugar na tabela de mandantes, aparece o lateral esquerdo do Grêmio. Ele que conquistou nos 3 últimos jogos, em média, 7,7. E o Bragantino é um time que cede muito para o lateral esquerdo e cedeu nos últimos 3 jogos em torno de 11 pontos. Muito pautado nos seus pontas, que perdem muita bola e cedem muita pontuação. Um pouco mais embaixo, temos a conquista do lateral esquerdo do Corinthians, que conquistou em média 10,7 pontos, e o Coritiba, seu adversário, cedeu em torno de 5 pontos. Ainda sobre laterais esquerdos, o lateral esquerdo do São Paulo conquistou em torno de 8 pontos, e tem um cedimento da Chapecoense mediano, que gira em torno de 4 pontos. Os demais considero sedimentos ruins e destaco apenas esses 4. Agora, a tabela de visitantes, podemos ver um cedimento absurdo por parte do Atlético Mineiro. Em segundo lugar, uma boa opção pode ser o lateral esquerdo do Palmeiras, já que nos últimos 3 jogos conquistou em torno de 5 pontos e seu adversário cede em torno dos 10 pontos. Um pouco mais abaixo, podemos ver o lateral esquerdo do Bragantino conquistando, em média nos 3 últimos jogos, cerca de 9 pontos. E seu adversário, que é o Grêmio, cedeu em média 6,3 pontos para laterais esquerdos adversários. Ainda assim, como adiantei, teremos várias opções para laterais esquerdos nessa rodada.
O primeiro mais destacado considero o lateral esquerdo do Bahia, seguido pelo lateral esquerdo do Grêmio. O do Corinthians também pode ser uma ótima opção, assim como o do São Paulo e também o do Palmeiras. E é lógico, não podemos esquecer de Juninho Capixaba, do Bragantino. Passando agora aos laterais direitos, podemos observar na tabela esquerda, que é a tabela de mandantes, um cedimento muito bom por parte do Bragantino. Porém, o lateral direito do Grêmio não conquista. Um pouco mais abaixo, podemos ver um equilíbrio muito grande por parte do São Paulo, que conquistou nos 3 últimos jogos cerca de 8,8 pontos com seu lateral, e tem um cedimento de 5,8 da Chapecoense. Daí para baixo, não destacaria mais ninguém. Na tabela à direita, que é a tabela de visitantes, podemos ver um cedimento muito grande do Vasco da Gama, porém o lateral direito do Palmeiras não conquista. Mesmo assim, considero que o Kelvin pode ser uma ótima opção. Os demais cedimentos considero apenas mediano e não destacaria mais ninguém. Além do Kelvin do Palmeiras, caso queira escalar algum lateral direito, destacaria apenas o Lucas Ramon, do São Paulo, caso vá para jogo. Passando agora a uma das posições mais difíceis do Cartola, vou trazer os dados estatísticos de zagueiros. Analisando a tabela direita, podemos ver que a conquista do Bahia é uma conquista mediana, porém o cedimento do Vitória é muito bom. Um pouco mais abaixo, trago a vocês os melhores zagueiros da rodada, que são os zagueiros do Corinthians, que conquistaram nas 3 últimas rodadas, em média, 7,6 pontos, e tem um cedimento muito favorável do Curitiba, em cerca de 5 pontos. Chegando aos zagueiros do Grêmio, que também considero uma boa para a rodada, conquistaram nos 3 últimos jogos, em média, 3,7. E o Bragantino, que é seu adversário, cedeu em torno de 4 pontos. Os demais cedimentos considero apenas medianos para ruins. Na tabela de visitantes, o cedimento do Grêmio é um cedimento favorável, porém nos 3 últimos jogos a defesa do Bragantino caiu um pouco de produção e vem conquistando apenas 2,1 pontos. Os zagueiros do Fluminense também nos 3 últimos jogos vêm conquistando uma pontuação de forma razoável, cerca de 3,4 pontos, e o Remo é um time que cede em torno de 4,4. Outros zagueiros que podemos destacar são os zagueiros do Palmeiras, que participam muito da bola aérea ofensiva e conquistaram cerca de 7,2 pontos nos 3 últimos jogos. Com base em dados estatísticos e desconsiderando o nosso feeling, podemos ver que os melhores zagueiros para a rodada são os zagueiros do Corinthians, seguido dos zagueiros do Palmeiras, e também destaco o zagueiro do Grêmio e do Fluminense. Passando agora para os meias, podemos ver que as médias de meias geralmente são mais baixas, porque é uma posição que geralmente tem mais jogadores e por isso as médias são menores. Na tabela de mandantes, podemos destacar o Vasco da Gama, que é um time que nos últimos 3 jogos conquistou em média 4,3 pontos, e o Palmeiras cedeu quase 5 pontos. Meias do Corinthians tem uma conquista em torno de 3,5 pontos e o Coritiba cedeu 4,3. Já o São Paulo tem uma conquista em torno de 4 pontos e um cedimento que também gira esta faixa. E por último, destacaria os meias do Bahia, conquistando 3,6 pontos, com cedimento em torno de 4 pontos do seu adversário. Já na tabela de visitantes, uma conquista muito boa é dos meias do Palmeiras, que conquistaram em torno de 6,5 pontos e tem um cedimento muito bom no Vasco da Gama, que gira em torno de 5,3 pontos. Também destaco os meias do Fluminense, que conquistaram uma pontuação em torno de 4,8 pontos nos últimos 3 jogos e tem um cedimento de 3,7 do seu adversário. Frente a esses números, posso destacar nessa rodada algum meia do Palmeiras. Também destaco jogadores do Vasco da Gama, principalmente Cauã Barros.
Destaco meias do Corinthians, do São Paulo e do Fluminense. Chegando agora aos atacantes. Na tabela esquerda, podemos destacar os atacantes do São Paulo, conquistando nos 3 últimos jogos em torno de 4,7 pontos, e tem um cedimento favorável da Chapecoense de 5,2. A conquista muito boa em termos de atacante são os atacantes do Remo, que conquistaram cerca de 7,3 pontos, principalmente pautado pelo seu atacante Aleph Manga. Já o Atlético Mineiro conquistou 5,3 pontos e tem um cedimento de 3,2 do seu adversário. Na tabela esquerda, vemos um cedimento muito bom do Flamengo de 5,9, porém os atacantes do Cruzeiro não vêm conquistando. Destaco também a conquista dos atacantes do Vitória com 5,2 e também do Palmeiras. E lá embaixo, uma conquista muito boa dos atacantes do Coritiba. Porém, o cedimento do Corinthians é muito ruim. Diante desses dados, posso destacar os atacantes do São Paulo, o atacante Aleph Manga do Remo, algum atacante do Palmeiras e também a regularidade de Lucas Ronier do Coritiba. Finalizando agora com os treinadores, na tabela de mandantes, posso destacar a conquista de Rogério Ceni com 6,2 e o cedimento proporcional do Vitória. Um pouco mais abaixo, podemos ver que Dorival Júnior nos últimos 3 jogos conquistou em torno de 6 pontos. E o Coritiba também cedeu uma pontuação parecida. Já para Hernan Crespo, a sua conquista é de 6,7 e o cedimento da Chapecoense gira em torno de 5,4. Também podemos destacar a conquista de Luiz Cássio em torno de 6 pontos e o cedimento do Bragantino em torno de 5 pontos. Na tabela de visitantes, podemos destacar o cedimento do Atlético Mineiro de 6,6 e a conquista do Palmeiras de 8,2, com o cedimento favorável do Vasco da Gama de 6,3. Essa rodada, estatisticamente, destacaria o treinador do Bahia, Rogério Ceni, o treinador do Corinthians, do São Paulo e também o treinador do Palmeiras. Todos eles têm dados favoráveis que se destacam nessa rodada. E assim ficaria o nosso time caso fosse escalado apenas com base em dados estatísticos. Lembrando a vocês que estatísticas são dados complementares e devemos também levar em consideração sempre a base da rodada e também os nossos feelings. Os dados estatísticos e também apresentado o nosso esboço, fiquem atentos que no sábado estarei atualizando o meu time oficial aqui no YouTube. Para acompanhar a escalação de todos os nossos times, eles são postados no dia do fechamento da rodada dentro do meu grupo de resenha. E o link estará na descrição deste vídeo. E o meu time final sai na minha página do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.